Olá, 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 cidadãos da Galileia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Nesse episódio, você vai finalmente ter um guia de como convencer a sua empresa a fazer uma pesquisa de marca, de mercado, de consumidor. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, sou expert em branding com mais de 14 anos de experiência e fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar a sua marca a encontrar o posicionamento ideal, a se reposicionar ou, quem sabe, até construir uma marca do zero. Se esse é o momento da sua empresa, acesse galileunogueira.com/contato. Coloque um pouco mais dos seus desafios que meu time vai falar com você e a gente vai trabalhar juntos para criar uma marca incrível. Se você é um profissional de marketing, comunicação, branding e que quer se especializar, se tornar um expert em branding, chegou o BDP Especialização, programa de formação avançada em branding com encontros por 3 meses, onde a gente vai ter uma turma de no máximo 10 alunos que a gente vai discutir a execução prática de branding no dia a dia. A gente vai ter plano tático de execução, mensuração de marca, KPIs, definição de orçamento, definição de equipe, enfim, para você que quer exatamente colocar em prática tudo que você definiu para sua plataforma de marca, é a hora de você estudar junto comigo. Coloca o seu nome lá em galileunogueira.com/bdp, escolhe o Especialização e agende o seu horário para fazer uma entrevista comigo. Esse é um programa que a gente precisa conversar antes de você fazer a matrícula para a gente alinhar a sua expectativa, ver se de fato o curso vai entregar aquilo que você espera. Afinal, o nosso compromisso é ter uma qualidade, uma entrega excepcional alinhada ao que você precisa. Se não for o seu momento, a gente vai falar, olha, acho que o curso não vai entregar aquilo que você gosta, beleza? Também preciso agradecer a marca, que é a marca que eu sou embaixador. A Deskfy. Deskfy é a plataforma que você precisa para sua área de marketing se tornar organizada e estratégica. Chega de ficar mandando briefing lá no Slack, no Google Drive, no WhatsApp, no papel de pão, no áudio. Organize e centraliza todas as suas demandas de marketing em uma única plataforma. Seu time coloca o briefing lá, as agências estão lá para receber, a troca de arquivos acontece por lá. Todos os seus assets de marca, logo, tipografia, ícones, todos estão centralizados numa plataforma que você pode gerenciar e distribuir para todas as suas equipes espalhadas pelo Brasil, seus franqueados, seus revendedores. Acesse deskfy.io se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo desse lado da tela para você fazer um demo gratuito da Deskfy e ver a sua área de marketing respirar e ter paz, que é tudo aquilo que a gente precisa, e usar o seu tempo e investir o seu tempo para aquilo que é necessário, que é desenvolver estratégia. Acesse deskfy.io e garanta que a sua área de marketing vai ficar incrivelmente organizada, beleza? Vamos ao episódio de hoje, um episódio mais pedido desse podcast. Nossa, assim, se tem um episódio que as pessoas imploraram que a gente gravasse, era este episódio. E esse episódio não poderia ser feito com ninguém menos que esta pessoa que está na minha frente, chamada Carol Bonometti, sócia da Imo Insights, uma agência, uma empresa de pesquisa, vai ajudar você a entender o seu consumidor, entender a sua categoria, entender o seu mercado. E eu tô fazendo esse jabá porque a Imo Insights é a minha parceira e todos os meus clientes, basicamente, já fizeram pesquisa com eles, então eu posso indicar. Vocês vivem me pedindo indicação, eu vivo passando o @ da Imo Insights, eu vivo passando o contato deles, mas chegou a hora da gente conhecer quem está por trás. Seja bem-vindo, Carol Bonometti. Oi, Gali, muito obrigada. Tô super feliz de estar aqui, finalmente, aqui no seu podcast. Escuto muito. Eu sou, então, como o Gali falou, sou Carol Bonometti. Sou empresária publicitária de formação. Já trabalhei em institutos de pesquisa, já trabalhei do lado da indústria também, na área de insights. Então, eu sei muito bem quem está do lado de lá, o que está vivendo, o que está passando. Sou empreendedora desde 2017, nem sempre na área de negócios, mas eu tenho uma vivência profissional bem completa para entender os desafios de vários portes de negócio, sabe? Vários tipos de chefe, várias questões políticas que a gente sabe que influenciam muito nessa tomada de decisão de pesquisa. E estamos aqui. Boa, e o episódio a gente vai ter que falar sobre isso, porque não é só sobre de fato ter orçamento para construir e criar uma pesquisa, mas tem toda uma negociação e convencimento e política e verba também. Mas a gente tem uma série de fatores que contribuem para a gente ter um instituto de pesquisa trabalhando, ou às vezes não. E aí eu já quero abrir esse episódio com o maior dilema. Agora que você está à frente junto com o Lucas, né, na Imo Insights, e já trabalhou em institutos de pesquisa, sabe qual é a principal barreira, Carol? Por que ainda é tão difícil o cliente acreditar que a pesquisa vale a pena? A gente sabe que não é barato do ponto de vista de início de um negócio, a pessoa está começando, ela não vai fazer ali no começo, mas ela também não é cara a ponto de falar injustificável. Isso aqui é um dinheiro que não vai ter muito retorno, não. Qual que é a principal barreira, Carol? Eu sinto que tem perfis de empresas diferentes, com 3 tipos de barreiras diferentes. Vamos colocar assim. Boa, perfeito. Eu acho que a primeira, de fato, é o custo da pessoa não
colocar na ponta do lápis o quanto ela vai deixar de perder dinheiro ao fazer uma pesquisa. Porque você vai, de fato, investir, e às vezes não vai ser barato, mas você não vai ganhar um dinheiro com isso logo de cara. Então, aquele produto que você vai lançar, ele vai, ou sei lá, a ação que você vai tomar a partir daquela pesquisa, ela vai acontecendo no mercado e você vai achar que, talvez não serviu para nada, talvez eu conseguiria ter feito sem a pesquisa, talvez você ache isso. Mas às vezes, se você tivesse lançado aquele produto e ele tivesse flopado ou tomado essa ação e ela não tivesse ido do jeito que você planejou, você teria perdido muito dinheiro. Então, eu acho que pesquisa ela é muito mais sobre o dinheiro que você deixa de perder pelas apostas mais certeiras que você faz, do que o dinheiro que você vai, de fato, ver um retorno ali logo na hora. Então, essa é um tipo de barreira. O outro tipo de barreira, eu acho que é uma questão cultural, de mentalidade mesmo das pessoas que estão à frente da empresa. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem muita mentalidade de varejo, ou uma mentalidade de um business que não aprendeu a usar a pesquisa do consumidor logo no começo, talvez ele encontre ali uma barreira de convencimento, porque, mas por que eu preciso disso? Nossa, trabalho há 30 anos, assim. Então, o que eu vejo, assim, às vezes são pessoas entrando em empresas novas, ou empresas que estão em expansão, e falando, agora eu vou implementar, porque não era cultural dessa empresa investir em pesquisa, porque os chefes não entendem para que serve. Né? E eu acho que a terceira barreira é meio que existe a pessoa que tem o dom de fazer um negócio acontecer e ter um sucesso inicial, ela pode criar dentro da própria mente uma ideia de que ela é toda poderosa e que ela tudo sabe, só porque ela fez escolhas muito acertadas e que ela tem uma intuição boa. Então, também tem a outra barreira da pessoa que acha que tem intuição de ouro. Ela construiu o case, né? Ela tem na mão a bagagem de falar, mas eu fiz isso, estava do zero e olha onde eu cheguei sem nada, sem pesquisa. A pessoa que normalmente pensa assim, ela tem um argumento muito clássico, que é: se tivessem feito pesquisa, o iPhone não existiria. Querido, a minha resposta para isso é: se não tivessem feito pesquisa, o iPhone não existiria. Literalmente, ele não existiria. Sempre tem pesquisa, beleza. O consumidor, de fato, ele não vai virar para você, o consumidor usando ali um telefoninho de botão. Ele não vai virar para a Apple e falar: puta, eu pensei em ter um retângulo preto no meu bolso. Sim. Eu faço tudo. Não vai. Mas ele vai falar: nossa, eu tenho essas necessidades, eu preciso fazer essas coisas no meu dia a dia, é pouco prático, eu preciso ganhar tempo. Você, com as tecnologias disponíveis, vai atender esse consumidor e vai ter a criatividade. Mas você não vai esperar que o consumidor diga exatamente: olha, eu quero que você lance uma embalagem dessa cor, nesse formato, nesse tamanho, com esse claim, e o produto tenha esse sabor. Eu acho que essa expectativa do consumidor dar a resposta para o que ele tem que fazer já começa pela falta de letramento do que pesquisa significa. Uhum. Porque se você já tem esse argumento, né? Se eu tivesse perguntado ao consumidor, ele jamais teria dito que ele queria um iPhone. A pesquisa nunca foi sobre isso. A gente nunca quis perguntar se ele queria um iPhone. Não é sobre isso. E o consumidor, de fato, não vai me dizer de uma coisa que ele não sabe nem que ele precisa. Então, assim, eu acho que aqui já começa um lugar que já existe, então, um conceito que a pesquisa ela está aqui para responder perguntas, para me dizer o que eu tenho que fazer. É a receita do bolo. Não, eu vou sentar no consumidor e ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. E não é isso que a pesquisa vai trazer, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que, assim, quando você faz... E é por isso que a pesquisa feita de uma forma caseira, não conduzida por pessoas que entendem sobre isso, é tão perigosa. Porque a pessoa que entende sobre pesquisa, ela vai saber olhar para a dor de negócio que você tem, para onde você quer chegar, o que você quer conquistar como negócio, e vai conversar com as pessoas-chave, com as pessoas que mais entendem do negócio, para entender quais as barreiras atuais, o que vocês estão sentindo, o que vocês percebem. E aí ela vai conectar, através de metodologias e perguntas, uma coisa na outra. E aí você vai trazer as respostas que daí vão dar o que está faltando para aquele negócio responder as perguntas que ele precisa, entendeu? Então, assim, coisas que estão acontecendo hoje em dia no mundo da pesquisa que eu acho meio perigosas. Muitas ferramentas DIY. Faça você mesmo. Faça você mesmo, desculpa. Que não estão na mão das pessoas que sabem transformar aquilo em direcionamento de negócios. É muito perigoso isso. Então, eu acho que
precisa procurar alguém, e não tô falando isso porque eu sou profissional disso, precisa procurar alguém para saber transformar uma coisa na outra. Porque senão, vamos lá, você gastou seu suorzinho lá, convenceu seu chefe, que é um desses 3 perfis, a fazer a pesquisa, falando, não, você não vai perder dinheiro, você precisa escutar o consumidor, sua intuição não é de ouro, enfim. Você convenceu. Ele foi lá, gastou um dinheiro numa ferramenta de do it yourself, faça você mesmo, que você foi lá e fez. Não soube transformar aquilo em ação. Foi um dinheiro mal gasto. Entendeu? Não soube fazer a pergunta. Isso é uma das coisas que eu sempre falo para os alunos. Eu posso fazer um Google Forms e mandar eu mesmo? A minha resposta é, você pode fazer o que você quiser. O ponto é, será que as perguntas que você vai fazer, elas juntas vão te dar alguma resposta? Ou você vai perguntar, se você quiser um celular, qual modelo você gostaria? E aí esperar que a pessoa te dê a resposta do seu próximo produto. A pergunta que ela fez, ela não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar. E é por isso que é tão difícil fazer essa questão. Os alunos às vezes ficam assim, poxa, mas deve ter algum momento. Eu queria muito fazer. Eu falei, cara, você pode fazer um formulário para fazer algumas perguntas. Você às vezes quer saber se a pessoa está satisfeita com o produto ou não. Tudo bem você fazer de maneira caseira, faça você mesmo. Mas ainda assim, você vai pegar aquilo dali e dali vai ser simplesmente um informativo. Olha, eu perguntei se o consumidor gostou, ele falou que gostou. Olha, eu perguntei se ele indicaria para alguém, ele falou que sim. Sabe qual que é o perigo? As pessoas elaboram questionários achando que elaborar questionário é fácil. Não tem conhecimento de estrutura de pensamento por trás disso. E aí eu adoro responder pesquisa. Obviamente não pesquisa profissional, né? Sim. Porque não é ético. Mas eu adoro responder formuláriozinho dos lugares para ver os erros que as pessoas fazem. Então é assim, ó. O que você achou dessa ideia? Nossa, muito legal. Tipo, as alternativas. Animal, adorei. Sim ou com certeza. Sabe assim? Você não vai tirar insights disso. Tipo assim. Sabe? Então, é complicado. Então, assim, eu não sou 100% contra a pessoa fazer... Principalmente o empreendedor que está ali num começão. Eu sei nada, né? Que dinheiro é coisa de empresa grande. Então, eu sei que às vezes você quer ter um cheiro ali, né? De para que lado que está indo o seu negócio. Por exemplo, a minha irmã vai lançar um livro infantil. E ela não tinha dinheiro para fazer pesquisa nenhuma. Mas eu ajudei ela a elaborar um questionário para mandar para mães e avós de crianças de até 10 anos para entender o consumo de livro infantil. Mas Carol, é um público enviesado. Mas é o público dela. Vão ser as pessoas que conhecem ela que vão comprar o livro, então qual que é o problema? Só que daí eu desenvolvi, eu sei o que eu tô fazendo. Talvez você não tenha uma irmã que trabalhe com insights, né? Talvez. Sim. Mas você tem o ChatGPT. Sim. E o ChatGPT, ele não vai deixar você fazer besteira nessas horas. Então, você pode usar a ajuda dele para elaborar o formulário que você vai fazer, com as perguntas. Elabore muito bem o que você vai perguntar para ele, mas ele pode ajudar, sim, a elaborar um formulário um pouco mais bem estruturado. Porque o ChatGPT não vai fazer essa lambança de fazer uma escala de concordância com concordo muito, nossa, amei, te amo, beijos, sim, sabe assim? Sim. Uma vez eu fiz um conteúdo de um hospital que eu fui num pronto-socorro rapidamente, e aí eu tirei uma foto de um post que era assim... Avalie o nosso hospital. 9 ou 10 vai deixar a gente muito feliz. Era isso, assim. Tipo, 9 ou 10 vai deixar a gente muito feliz. Funcionários felizes igual atendimento feliz. Acesse. E aí tinha lá o link, o QR Code para você acessar. Na hora que eu olhei, eu falei assim, gente, mas assim, eu posso dizer que eu não gostei? Eu posso falar que foi ruim? Assim, eu tô me sentindo culpado agora. Se eu for dar uma nota 6, o funcionário vai ficar triste por minha conta. Então, assim, 9 ou 10 vai deixar a gente muito feliz. Daí eu fui numa outra academia que tinha a escala do NPS de 0 a 10. Aí, tipo, 0 ao 6 era vermelho gritando, 7 e 8 era vermelho, não era nem cinza, porque assim, 7 e 8 é neutro no conceito do NPS. 9 ou 10, smiles e carinhas felizes ao redor. E, tipo, ajude a nossa equipe. Faça a gente continuar tendo um excelente atendimento. Eu falei, cara, mas qual que é a ideia dessa pesquisa? Exato. Então, porque as metas das pessoas estão atreladas a isso, e daí dá toda uma enviesada no rolê, né? Mas acho que voltando para nossa conversa de como convencer, né? É muito importante a gente entender que
todo mundo mora em bolhas. Todo mundo. Eu sou repetitiva com isso quando eu falo, mas todo mundo mora em bolhas. Ai, mas eu busco viver outras realidades. Não, você tá numa bolha. Todo mundo tá em bolhas. Para de achar que, furei a bolha. Não existe furar a bolha. Não existe furar a bolha, existe você transformar a bolha numa parede transparente. E você vê o que tá além da sua bolha. Porque a gente não sabe como é a vida das pessoas que não têm a vida parecida com a gente, não tem o pensamento parecido com o nosso. Nossa capacidade de abstração não vai aí. Vai de um jeito muito simplório. Por isso que a pesquisa é importante. Porque se você é um negócio que quer crescer e atingir massas, você precisa entender as massas. Você precisa entender a realidade. E assim, eu sou uma pessoa que parti de uma criação privilegiada, morei em São Paulo a vida inteira. E fiquei com o queixo caído quando eu trabalhava com limpeza, com a categoria de limpeza, e vi dados sobre cuidado, quantas pessoas tinham empregado em casa, quantas pessoas tinham diarista, como é que era a composição das casas das pessoas. Eu fiquei com um olho desse tamanho. E olha que meus pais sempre me levaram para lugares para eu conhecer como é que era a realidade do mundo, entendeu? Então, assim, não conhecia. E sempre você ia conhecer a realidade baseada no seu ponto de vista. Exato. Então, assim, a coisa que eu vejo muito são pessoas que trabalham em empresas multinacionais, que tiveram o mesmo tipo de criação que eu, e que saem falando coisas tipo, mas todo mundo tem empregada, né? Então, hoje em dia... E, mano, não. Então, para de achar que você conhece o mundo. Para de achar que você conhece a realidade. Você vai criar coisas muito legais a partir do conhecimento do consumidor, a partir da pesquisa. Porque, indo para o perfil da pessoa que acha que tem intuição de ouro, ao contrário do que essas pessoas pensam, a pesquisa ela não tolhe a criatividade de ninguém. Ela mostra um monte de caminho. Então, ela, em vez de ser um GPS ali que vai mostrar certinho, não, vai por aqui, não vire aqui. Não, ela vai mostrar assim, ó, é a porta da felicidade. Vamos pensar assim? Então, as avenidas de crescimento que a gente tanto chama, né? Exatamente. Então, assim, você às vezes vai com uma ideia muito certeira, 2 para testar numa pesquisa, e, putz, nenhuma delas vai bem. Mas se essa pesquisa foi bem estruturada, ela vai trazer respostas de como a ideia que vai bem vai ser. Entendeu? Então, como que vai ser, então, a sua nova ideia? A pesquisa, ela revela caminhos. Ela não tira, não tolhe a criatividade de ninguém. Eu acho muito importante a gente quebrar essa mentalidade. E aí, indo para a parte do investimento, né? Você tem toda uma rota de construção, dependendo do que você está vivendo de problema de negócio, você tem toda uma rota de construção que você pode fazer, né? De conhecimento. Então, você vai lá do começo, eu preciso entender muito a fundo quais são as tendências de mercado, entender as atitudes do consumidor. Depois eu vou elaborar ideias, refinar essas ideias. Depois eu vou testar essas ideias, mensurar as minhas oportunidades. Então, existe toda uma rota que dá para você investir. Mas é muita coisa para investir. Sim, se a ideia for ruim, se o que você estiver testando não tiver futuro, você não vai precisar passar por tudo isso para descobrir. Em poucas etapas, você já vai saber que, de fato, essa ideia não é boa. Exatamente. Então, é um investimento que ele vai fazendo sentido. E se a pesquisa for bem estruturada, você vai otimizar o que você vai trazer de respostas com um estudo só. Então, não é só sobre o que você está perguntando, sobre como você está estruturando o que você está perguntando, mas o que você tira do que você está perguntando. E eu acho que nos próprios profissionais de pesquisa falta um pouco de curiosidade, às vezes. Isso traumatiza as pessoas em relação à pesquisa. Então, tem muita empresa de pesquisa que é um flip chart. Ele mostra assim, ó... O mercado é assim. 50% prefere amarelo, 3% gosta do roxo. Tá, e daí? O que eu vou fazer com isso? Então, eu sempre falo que tem o Kiko. Tudo que você traz tem o Kiko tem a ver com isso, querido. Se você não traz isso para o cliente, ele não vai se encantar pela resposta da sua pesquisa. Ele vai ficar entediado, porque dá para ser muito entediante quando você está falando de pesquisa. Dá para ser. Eu odiava essa matéria na faculdade. E você não vai ter direcionamento de negócio. Eu amo sair de reunião, que você entregou tanto direcionamento de negócio, que as pessoas ficam até meio paradas assim, falando... Nossa, a gente tem muito trabalho agora. Exato, muita coisa para fazer. É muito bom. Se a pesquisa é boa, ela vai fazer isso com você. Não, maravilha, Carol. Eu acho que a gente já trabalhou em vários projetos juntos e essa sensação ela é muito real quando a gente volta de reunião, a gente vai conversando no carro, geralmente as conversas, né, a fofoca pós-apresentação, que é, o cliente, caramba, ele saiu de lá com um monte de coisa que ele nem sabia que ele tinha que fazer.
Ele nem estava com isso mapeado, o que é ótimo. Ou seja, a gente tem uma sensação de que a gente entregou mais do que ele pediu, inclusive. E tem muito do outro lado também, que a gente conversou, e acho que como barreira, quando a gente fez o trabalho juntos para a IMA, a gente descobriu que é justamente a falta de letramento dos executivos em si, em relação à pesquisa, em relação a entender um pouco mais desse universo. A gente já teve alguns clientes que a gente apresentou que não sabiam o que era uma amostra. Não sabia como que era definido uma amostra. A gente ainda tem capítulos no começo de qualquer projeto que é como se define uma amostra. Por que a gente não entrevista a população brasileira inteira? Por que não é preciso entrevistar todo mundo para ter uma resposta? São coisas que a gente viu que em executivos, eles, em teoria, a gente espera que eles saibam por quê, que eles tenham visto na faculdade, ou na experiência anterior que eles passaram, nas empresas. E a gente chega em grandes executivos hoje e olha e fala, cara, ele está perguntando por que uma qualitativa só tem 6 pessoas e não 289. E aí, por quê? E ainda bem que ele está perguntando, porque tem gente que nem pergunta. A didática ela é muito importante. Então, você falou, a gente ainda tem slides que falam da amostra. E para sempre vai ter. E tinha que ter mais slides, explicando mais coisa. Então, uma das coisas até que a IMA aprendeu junto com a sua assessoria de branding é que uma parte da identidade da marca é ser didática. A gente tem que explicar o passo a passo, porque às vezes o cara realmente ele é um CEO que está há anos no mercado, mas tem um conceitinho que lá de trás ele ficou com vergonha de perguntar quando ele era estagiário, depois nunca mais. Nunca mais. E aí, assim, as pessoas elas têm vergonha. Sim. Você falar o que você não sabe, ainda mais num fórum cheio de gente que você quer impressionar, é muita vulnerabilidade. Então, uma das estratégias que a gente faz, como parte desse letramento, é sempre explicar, mesmo que seja uma pinceladinha, assim, ó. Esse slide aqui é só para mostrar rapidinho. Só relembrando o conceito. Só para vocês entenderem a próxima métrica. E passa rapidinho. O cara vai sacar, entendeu? E não vai fazer. E eu não tenho barreira nenhuma em ir explicando mesmo. E surgem perguntas durante uma apresentação que foram ditas lá atrás, mas é importante repetir, porque quanto mais aquela pessoa entender aquele dado, melhor. Mas assim, existem pessoas com vieses de confirmação que seguem muito fortes, mesmo depois que tem a pesquisa na mão. Então, por exemplo, a gente estava fazendo uma apresentação para um cliente de uma categoria de produtos que são de um ticket bem mais alto, assim, né? Um ticket mais relacionado a posses mesmo, né? E o cara ele não estava levando a pesquisa a sério, porque ele falou assim, não, tem muita gente da geração Z nessa amostra. Pessoas da geração Z ainda não têm acesso a esse tipo de categoria. Aí eu tive que falar assim, pessoas de geração Z nasceram a partir de 97, por aí. Elas estão bem com mais de 20 anos. Quantos anos você tinha quando você teve o seu primeiro categoria? Seu primeiro item da categoria. Aí o cara ficou meio assim, sabe? Então, nossa... E é difícil explicar isso para as pessoas, que a pessoa que às vezes ele acha que tem 25, 30 anos, não nasceu mais nos anos 80. É muito difícil das pessoas entenderem isso. Ponto. A cultura vai mudando. A cultura vai mudando. E os consumidores? A gente tem uma coisa da reciclagem do consumidor. Então, você está criando marca hoje para as pessoas de 30 a mais. As pessoas de 30 a mais agora têm 40. E estão chegando mais novas 30 a mais, com outro contexto, outra bagagem cultural. As de 40 já estão ficando com 50. As de 30 estão ficando com 40, mas estão chegando outras de 30, com outra geração, com outro contexto de 10 anos de diferença. Isso vai mudando muito. E essas quebras geracionais, se elas fazem sentido ou não, eu acho que é algo que eu ainda quero muito explorar melhor, mas... De fato, a relação com marca e consumo muda muito, porque o mundo acelerou. Então, o que é aspiracional, o que é marca, o que é marca que faz sentido, como essa desilusão das pessoas com o meio ambiente e com o futuro do planeta afeta o consumo ou não afeta, ou afeta as emoções, sabe? Então, eu acho que tudo isso, não tem como você saber tudo. Não Sim. tem como você saber. E não usar o pressuposto de eu construir até aqui, eu sei como funciona. Isso. Então, investir em pesquisa é assumir que você não vai saber tudo, para daí você entender que, então, eu quero me alimentar do que eu não sei, para achar o grande potencial do meu negócio. E não perder dinheiro no caminho. Excelente. Vamos agora... a parte que esse episódio eu quero que ele seja uma ferramenta
para que as pessoas encaminhem para o seu chefe. Eu quero que elas falem assim, ó, escuta isso aqui que você vai saber por que você precisa contratar pesquisa. Oi, chefes Oi, das chefes. pessoas. Oi, donos de empresas que não investem também em pesquisa. Oi, tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vindo. Agora a gente vai dar uma aulinha de 3 passos, ou 4, ou 5 que seja, pra gente ajudar os ouvintes, os cidadãos, a terem argumentação. Claro. Então, hoje eu cheguei aqui e falei, Carol, seguinte, eu vou ter uma apresentação pro meu chefe semana que vem. Ele escutou, ele quer ouvir um pouco aí essa história de pesquisa que você tá me falando que precisa fazer. Me ajuda a montar essa apresentação, me dá 3 argumentos. Me fala o primeiro, o que eu tenho que colocar, por que a gente tem que fazer? O primeiro é dinheiro, gente. Uma coisa eu aprendi desde muito cedo, entrando como uma pessoa iludida no mercado de trabalho, eu aprendi que o argumento principal e o rei é dinheiro. Então, você vai pegar, cadê o dinheiro nisso tudo? Qual que é os montantes que a minha empresa investiria em alguma coisa que pode dar errado? Ou, tipo, a gente investe X em comunicação todo ano, mas a gente não tem certeza se a gente está fazendo isso direito. Se a gente investir 5% disso, e esse é o recomendado, tá, gente? Que se invista 5% do que se investe em marketing, em pesquisa. Se a gente investir 5%, que às vezes é até demais, em pesquisa, a gente vai garantir muito mais resultado, muito mais direcionamento de estratégia para fazer esse montante ser eficiente para o nosso negócio. Então, tem que sempre olhar, a gente vai investir tanto em inovação, em desenvolvimento de um novo produto. Você quer mesmo investir tanto sem direcionar antes? Se você investir a partir de 20 mil, sei lá, pensando numa empresa um pouco maior, já dá para ter algum cheiro de direcionamento de alguma coisa, sabe? Então, vamos pegar esse montante, mostrar o tamanho do montante da pesquisa, que 20 mil é bem baixo, tá? Mas, enfim, e fazer essa comparação de valor. Então, primeiro é o quanto de dinheiro eu vou ou não perder, ou fazer trabalhar melhor para mim. Bom, então, se a gente fosse traduzir aqui numa apresentação, Oi, chefe, tudo bem? A gente vai lançar um produto e está gastando 400 mil em inovação. Eu gostaria de ter a certeza de que a gente está colocando energia, tempo, esforço e dinheiro em algo que possa dar certo. Esse é o primeiro ponto. Ou comunicação. A gente investe 1 milhão de comunicação todo ano, mas eu estou sem saber se isso está movendo a gente para algum lugar, se está posicionando a marca. Eu gostaria de saber mais disso, porque esse dinheiro pode estar sendo jogado no lixo. Ou a gente pode estar insistindo na ideia errada, ou a gente pode estar posicionando uma coisa e o consumidor entendendo outra. Esse é o primeiro ponto. Isso, esse é o primeiro ponto. Então, sempre pensa no dinheiro. Depois, você vai olhar para as outras coisas que a pesquisa pode trazer a mais. Então, e já pensou, a gente fazendo uma pesquisa, a gente também vai descobrir tal. Lista pontos que você gostaria, que às vezes são grandes mistérios dentro da empresa, e você gostaria de endereçar numa pesquisa. Então, já pensou, além de direcionar esse negócio da inovação, a gente vai finalmente descobrir se os jovens estão mesmo consumindo assim, se as pessoas acham mesmo que o produto de tal marca é ótimo, se tal coisa realmente está acontecendo e se tal acontecimento realmente influenciou em como as pessoas estão consumindo. Então, você já lista. Tipo, dinheiro, o que mais eu vou receber de resposta? Que não é só para testar aquilo. Eu não estou só testando a ideia, eu não estou só testando a campanha. Eu tô podendo aprender mais sobre o consumidor. Isso. Aí o terceiro passo, você liga para a IMO, né? Tô brincando. Não, mas o que eu recomendo se você puder, já antes, dar uma pré-selecionada em parceiros de pesquisa que vão te passar confiança em terminar de vender isso que você está falando. Porque, beleza, você juntou 2 bons argumentos. E aí, você vai falar assim, então, posso marcar uma reunião com a agência de pesquisa que eu estava pensando em fazer esse trabalho pra gente? Eles vão apresentar proposta, a gente vai conversar, você vai ganhar mais segurança nas pessoas. Porque é isso também, o cara ele tem que ter certeza. Não tem empresa boa e tem empresa ruim de pesquisa. Então, às vezes, o cara teve uma experiência ruim com uma empresa que não cumpria o que fazia ou que não sabia nada de negócio, ou que era aquela empresa que, enfim, ficava muito ali no mundo das ideias e era uma pessoa que gostava mais de ação. Então, traz já uma pessoa, sabe, que você acha que se vende bem e que vende a pesquisa bem, porque daí ele termina de arrematar. Ele vira e convence o chefe num papo mais sênior sobre o que a pesquisa vai trazer para o negócio dele, entendeu? Perfeito. Eu vou adicionar um conselho aqui, 4, um conselho bônus, que tragam também a empresa que vocês estão olhando, então no caso a IMO, no caso da Galileu Branding, para fazer essa apresentação para o seu chefe também.
Ultimamente tem acontecido muito com a gente em consultoria, que é o seguinte: os cidadãos que nos escutam geralmente são gerentes e precisam convencer os diretores. E aí, os gerentes que escutam aqui falam: nossa, é exatamente isso, a minha marca tá precisando de consultoria para isso, para aquilo, para isso, para aquilo outro. Cara, eu acho que vocês vão ser incríveis, tal. Eles marcam a reunião para pegar o orçamento, primeira coisa. Então, passa um briefing, pega um orçamento. Quando eles têm um orçamento em mãos, a pessoa fala: olha, eu tenho esse dinheiro. O que eu não tenho é o sim do meu chefe para usar o dinheiro em uma consultoria. Vocês conseguem fazer uma rodada de apresentação da proposta com a gente? Então fica o time de marketing, a consultoria tentando convencer o chefe dessa pessoa. É exatamente isso. Esse terceiro passo, então, é você envolver o seu parceiro, mas escolher ele muito bem antes. Obviamente. Então, converse com as empresas, marque reuniões. Eu sei que a gente está num mundo que fala mais digitalmente, mas se puder, até presencial, para você sentir se aquela pessoa está sendo sério, se ela realmente entende, sabe, sobre o que ela tá falando. Peça exemplos, peça cases, sabe? Porque você precisa primeiro garantir que você tá com um bom parceiro para fazer esse convencimento. Porque se você contratar uma qualquer que vai só ser um flip chart de dados estáticos, não vai dar para ser um bom resultado nessa sua investida aí. Incrível. Então, usem esse recurso. A gente, como empresa, está super acostumada. A última vez agora que a gente fez a reunião com o cliente, a gente fez umas 4 ou 5. E começou com o time de marketing primeiro, aí depois subiu para chefe, aí a chefe subiu para presidência, e aí a gente conseguiu aprovar. E a gente participando de todas essas reuniões para apresentar mesmo, de falar: olha, deixa eu te mostrar um case, deixa eu te mostrar o que você ganhou, o que você perdeu, como vai ser bom para o seu serviço, bababá, junto com o time de marketing. Porque o time de marketing sozinho não se sente tão empoderado em apresentar a consultoria. Então, a gente escuta como feedback: vocês conseguem vender melhor, vocês trazem mais exemplos que se conectam com aquele diretor, você às vezes consegue entender qual é a dor dele ali, que ele tá com aquela rejeição, e você já traz um case que vocês fizeram para quebrar um pouco dessa objeção. Isso, explique muito bem para a agência quais as questões políticas ali. Então, é um cara que gosta, ele é mais direto ao ponto, ele quer fatos. Ou ele não, é um cara que ele tá inseguro, ele só precisa ser ouvido, sabe? É legal você dar esse briefing, que daí a agência também já vai preparada. Se prepara. E aí, Carol, pra gente fechar, acho que como esse episódio vai ser uma ferramenta, a gente vai encaminhar benefícios práticos. Então, a gente falou primeiro. O primeiro benefício aqui é: você vai deixar de perder dinheiro fazendo coisas que talvez não funcionem. Você já vai saber antes mesmo de lançar, você vai saber antes mesmo de comunicar para o consumidor se aquilo dali vai funcionar ou não. O que mais que a gente tem de benefício em fazer pesquisa e entender mais o consumidor? Você vai ter novas ideias, muitas novas ideias. Você vai direcionar melhor o seu investimento de comunicação, provavelmente. Você vai entender se existem oportunidades em novos negócios. Você vai entender se acontecem coisas que ainda são muito embrionárias, ainda não impactaram o seu negócio, mas que podem impactar. Você vai, até cruzando informações, você pode até entender outros comportamentos paralelos que as pessoas têm, do qual você pode se beneficiar. Então, sei lá, uma empresa de biquíni entender o consumo de rede social das pessoas nas férias, por exemplo. Tipo, às vezes isso pode ajudar. Então, eu acho que é toda uma série de ferramentas que se transformam em... que são informações, na verdade, que se transformam em ferramentas para você tomar novas decisões para o seu negócio. Então, você inovar. Então, às vezes, realmente, numa pesquisa de comunicação, você acaba tendo ideias de inovação. Na pesquisa de inovação, você tem ideias de investimento de mídia. Então, elas se desdobrem muito mais. Perfeito. A gente poderia trazer até alguns cases aqui para ilustrar. Acho que tem um que me veio à cabeça, um projeto que a gente trabalhou junto, de uma marca de saúde, que a gente queria saber uma coisa, que foi o pedido pra gente, né, em como a marca performava e etc. E a gente descobriu o comportamento de compra das pessoas online na categoria de saúde. E lá tinha uma descoberta de uma forma como as pessoas pagavam a parte de saúde. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui que a gente pode falar, que era o seguinte: as pessoas, quando vão fazer uma cirurgia, elas dividem essa conta pela família inteira. Então, eu não tenho 30 mil reais para fazer uma cirurgia, mas a Carol me deu 5, minha tia me deu 2, minha avó me deu 1.000, darará. Ali poderia virar um produto novo. Simplesmente, o pagamento em múltiplos cartões poderia ser um produto novo. O pagamento no formato de vaquinha, que todo mundo deposita um dinheiro numa conta virtual, um produto novo. E quando ele contratou a gente, ele não contratou para falar sobre novos produtos e caminhos que a gente poderia ter. Era uma pesquisa de marca.
E aqui teve um grande benefício que poderia virar um novo negócio, poderia virar uma nova empresa, inclusive, do tipo, então a gente vai ter que ser uma financeira também? Talvez tenha, para financiar a cirurgia, para financiar aquilo. Ou seja, já deu ideias que vão além de marca. Ou até, por exemplo, na própria pesquisa pode sair um dado que você achou tão impressionante sobre o seu negócio que pode virar uma notícia. Então, isso aconteceu com a Pets, que veio aqui, inclusive, sim, exato. Da entrevista. Que na nossa pesquisa com eles descobriram dados sobre a relação das pessoas com os pets que eram muito além do que eles jamais poderiam imaginar. Então, a gente rodou uma nova onda de pesquisa para reunir mais desses dados e fazer um instante de PR, né? Então, fazer uma campanha toda de relações com a imprensa, onde, se você digita Pets, geração PI, Insights, vai sair um monte de notícia. Por quê? Porque a gente construiu isso juntos. Então, sai muito mais do que você pode imaginar. Então, a pesquisa pode te ajudar em PR, pode te ajudar em novos produtos, pode te ajudar a não errar, pode te ajudar a economizar dinheiro que você gastaria para um negócio que não vai dar certo, você já vai saber antes. Ela pode te dar novas avenidas de crescimento, que a gente já fez vários projetos, que é quando a empresa fala, olha, estagnamos, não conseguimos aumentar o nosso faturamento. E agora, o que a gente faz? A gente consegue descobrir isso. Você consegue testar a comunicação, você consegue testar branding, inclusive, na hora que você está fazendo... Testar se vale a pena ter uma celebridade na sua campanha e qual a celebridade, porque cachê de celebridade não é barato e às vezes nem sempre funciona. Exato. Eu tive contei acho que 2 episódios atrás sobre uma marca que a gente está conversando para se tornar cliente e ele me perguntou, será que eu trazer o Rodrigo Hilbert seria uma boa? Então, essa pergunta, ela é aberta. É uma boa. Uma boa em relação ao quê? Eu acho o Rodrigo Hilbert um gato, então eu vou trazer? Pode ser uma boa para mim, né? Não necessariamente para o consumidor. É uma boa porque ele é famoso. Será que é uma boa só pelo fato dele ser famoso? Então, perguntas como essa, e eu gosto de falar isso também, a pesquisa cria parâmetros pra gente tomar decisões. E aí eu vou pegar esse exemplo do Rodrigo Hilbert e conectar e fantasiar um pouco uma história que realmente aconteceu. Vamos supor que você é uma empresa de coisas de receita, assim, de alimento, e você quer trazer o Rodrigo Hilbert para fazer uma super campanha fazendo receita e vender seu alimento. Aí, fazendo a pesquisa, você descobre que, na verdade, as pessoas têm consumido muito mais receitas, ideias de receitas, pelo TikTok do que visto, de fato, campanhas. Um canal no YouTube da pessoa ensinando. E aí você acaba descobrindo, através de uma pesquisa, que em vez de investir no Rodrigo Hilbert, numa superprodução, numa mídia offline massiva e tudo mais, se você fizer com micro-influenciadores do TikTok, que você vai ter um investimento bem menor e mais capilarizado, você pode ter um melhor resultado. E aconteceu isso com um cliente nosso. Ele teve um melhor resultado. Tipo, no TikTok, viralizou muita receita. Então, é um exemplo, né? Bom, vocês entenderam. Acho que esse episódio aqui tem uma série de coisas que você consegue conversar e argumentar. Para quem é empreendedor, pesquisa é um investimento, não é um custo. Pode parecer um custo no começo, quando você precisa sobreviver, quando você precisa gerar caixa, etc. O meu conselho sempre, né? O conselho de educação financeira. Não dá para fazer no começo, tira um pedaço de dinheiro ali e guarda para você fazer pesquisa daqui a pouco. É a mesma coisa que acontece com branding. Sempre falo, tem uma pergunta que me fazem. Qual é o tempo estimado para uma empresa começar a fazer branding? Quando é o melhor momento para a empresa fazer branding? Eu geralmente respondo que é entre 1 ano e meio e 2 que a empresa está consolidada. Pesquisa é mais ou menos assim, Carol? Depende. Pesquisa, se tiver verba desde o começo. Desde dia 1 já faz. E se não tiver verba, também desde o começo dá para fazer. Então, dá para você contratar uma pessoa para te mentorar nesse processo, por exemplo. E para você fazer você mesmo alguma coisa do público que dá, do jeito que dá, mas com alguma assessoria mais especializada. Então, também é uma solução legal para empreendedor. Então, é muito importante começar negócio com um pouquinho mais de conhecimento do consumidor. Perfeito. Eu já falei para os alunos, vou reforçar aqui, cidadãos que estão ouvindo. Brand Awareness, Brand Health Tracking, Brand Pulse, todos esses nomes que medem força de marca, todos esses estudos que medem força de marca. Se você é uma empresa que tem 1 ano e meio, 2, não adianta fazer. A sua empresa não é conhecida, o consumidor não vai saber falar sobre você. Se o seu objetivo é conhecer a sua força de marca, não faça. Você tem NPS, CSAT, um monte de outras ferramentas que você pode usar. Se você quer conhecer movimentações de mercado, como a sua base de consumidor enxerga os seus concorrentes, como seus concorrentes estão posicionados, para você ter insumo para posicionar a sua marca, faça. Ainda assim, não é barato no começo, eu já tinha falado aqui alguns episódios quanto custa mais ou menos, mas você tem que ter minimamente conhecimento do consumidor, ou pelo menos uma pessoa
pessoa para te mentorar, para ajudar a fazer o seu Google Forms. Tantos Google Forms vocês querem fazer, gente. Dá para fazer? Dá, mas pelo menos contrate alguém para saber fazer as perguntas. Eu já falei, né, de novo. O quão bom é o Branding Tudo Podcast? De 0 a 10, Carol. Você vai ficar muito feliz se eu te der 10? Eu vou ficar muito feliz. Então eu vou te dar 10, porque eu quero te ver feliz, Gali. Muito obrigado. Pois é, então, quão bom o Branding Tudo Podcast não te dá margem pra você dizer que é ruim. Né? Então, assim, já temos a pergunta errada. Você já entendeu aqui na prática o quão bom? E a minha roupa? Você gostou, amou, achou tudo? Eu tenho todas as opções acima? E tem. Então pronto, vou clicar nessa. Pronto. Não, vou clicar no outros e escrever todas as opções acima. Então, aqui são exemplos para vocês entenderem o quanto é sério o processo e que pode te dar resultados muito errados, inclusive. Quando você faz esse tipo de pesquisa, te dá resultados muito errados. A gente já teve contato com marcas que... Não, a gente já rodou pesquisa, a gente já viu que o consumidor ama. Aí quando você vai ver a pergunta é essa, né? Tipo, o quanto você gostaria de ter um iPhone na sua casa? Aí a pessoa vai responder, tipo, 100%. O quanto você ganha de salário? Aí não tem essa pergunta. Exato. Tem muita pergunta que te... Quão importante é dar frutas para os seus filhos? É zero importante. Quero que coma chiclete a vida toda, pelo amor de Deus. O quanto batatinha frita faz mal para suas crianças? De 0 a 10, né? Tipo, pelo amor de Deus. Então, contratem. Como que vocês podem encontrar a Imo? Como que os cidadãos podem chegar na Imo? Bom, a gente é imo_insights no Instagram, Imo Insights no LinkedIn, também o contato @imoinsights.com.br, se vocês quiserem falar mais diretamente de algum briefing. E eu sou Carol, @imoinsights.com.br, Carol Bonometti também nas redes sociais, ou Ana Carolina Bonometti no LinkedIn. Quem é Ana Carolina, gente? Nem sabe sei, né, gente? Que séria. Mas é isso, estou aqui, eu gosto muito de bater papo sobre pesquisa. Então, se você ainda está naquele momento que você ainda precisa de mais ajuda para entender melhor, quer bater um papo, quer ajuda em trabalho de faculdade, eu amo essas coisas. Então, vem falar comigo, que eu adoro falar de pesquisa, eu vou falar de pesquisa com quem quiser falar comigo. Perfeito, Carol. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela generosidade de ajudar esse episódio a se tornar uma ferramenta dentro das empresas. Eu espero que o conteúdo chegue nesses chefes, diretores, presidentes e, de fato, a gente consiga ter um mercado um pouco mais orientado a dados. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você. E aí, chefe, tá convencido? Espero que sim. Se não, vem conversar comigo. E, gente, muito obrigada. Espero que tenha sido muito útil o conteúdo daqui. Maravilhoso. Eu posso falar um pouco agora pessoalmente, né? A gente trabalha juntos, eu e a Carol e o Lucas na Imo. A gente já fez pesquisa para Pets, a gente já fez pesquisa para P11, já fez para Tecnos, já fez para Whirlpool, a gente fez para várias empresas de vários tamanhos e principalmente nas empresas que eu atendo, que geralmente são médias, que nunca fizeram pesquisa na vida. No começo é difícil mesmo, a gente aprovar um orçamento de 80, 40, 50, o que seja. Mas toda vez que o cliente recebe esse resultado, ele fala, caramba, é uma ferramenta que vai me ajudar por 1 ano, por 2 anos, que vai influenciar a área de produto, vai influenciar a área de conteúdo, a área de comunicação. Então é um documento muito legal. E eu faço questão de endossar a Imo, porque a gente trabalha junto. E acho que tem uma proposta muito legal, que é democratizar esse acesso à pesquisa também, pelo fato de que hoje os grandes institutos são realmente muito caros, mas a gente tem um meio do caminho aí muito legal com a Imo, que a gente consegue flexibilizar muita coisa. Então, às vezes eu chego para a Carol e falo, Carol, eu só tenho isso aqui de verbo. O que dá para fazer? Nunca a resposta é não dá para fazer nada. Dá para fazer uma quali, dá para fazer isso aqui, dá para a gente testar aqui, dá para fazer digital, mas eu sempre falo para quem está ouvindo, é melhor ter algum dado que dado nenhum. Então, se você está tímido em relação à verba, converse com a Carol. Tenho certeza que a Imo vai conseguir encontrar uma solução para vocês, beleza? Um jabá, né? Esse jabá maravilhoso de Cidadãos da Galileia. Cidadão, se você gostou desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito, mandar para pelo menos 3 amigos e 3 chefes e 3 diretores e 3 presidentes a entenderem o porquê de investir em pesquisa é um bom negócio desde o começo. Se você não mandar para 3 amigos, 3 chefes, você sabe que seu passaporte será bloqueado, seu visto será negado e você não acessará mais nenhum conteúdo meu, porque eu vou te encontrar na internet. E aí você não vai aprender mais nada sobre brand e pesquisa, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.